Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fanáticos. Hoje eu vou comentar aqui as contratações, que o Santa Cruz anunciou. Vamos falar exatamente dos novos jogadores. Um já é um retorno, já é conhecido de vocês. O outro é uma novidade e tem um terceiro que está um zuzuzu que pode ser anunciado nas próximas horas, tá? Já vai dando um like aí, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e me ajuda nesse meu projeto de divulgar o Santa Cruz para o Brasil e para o mundo. Lembrando que eu quero alcançar a marca de 1000 inscritos para eu fazer aqui um sorteio de brindes para vocês até o final do ano, beleza? Vamos lá para os jogadores de hoje que foram anunciados pelo Santa Cruz. Primeiro, a gente vai começar por um novato, que é exatamente o Wagner Balotelli. Esse jogador ele tem 32 anos, estava no Tombense, jogou a Série C pelo Tombense. É um jogador bem experiente, tá? Ele passou pelo São José esse ano, onde fez 22 jogos e um gol. No Tombense, ele chegou na reta final da Série C, fez apenas 4 jogos, tá? Em 2023 ele jogou em Santa Catarina pelo Camboriú, onde fez 22 jogos e terminou o ano passado pelo Brusque, onde fez 7 jogos, tá? Ele exatamente jogou, a última partida com o Tombense em agosto, no empate de 3-3 com o Ferroviário. Ficou como titular até quase a metade do segundo tempo. É um jogador que ele pode jogar tanto de volante como de lateral esquerdo. Então, eu vou colocar aqui algumas informações, O repórter Moisés Oliveira colocou aqui no Twitter que esse jogador ele chega para o empréstimo do Brasiliense até o final da Série D de 2025. Ele tem uma carreira bem vitoriosa, onde ele coloca aqui o histórico dele. Com o Gama, ele foi campeão estadual em 2019 e da Copa Verde em 2020. Em 2019, ele conquistou o Campeonato Goiano com a Anápolis. Em 2021, foi campeão estadual com o Brasiliense. E no ano seguinte foi vice-campeão catarinense pelo Camboriú. Nesta temporada ele fez 22 jogos, como eu falei, com a camisa do São José e um gol marcado. Já na Tombense, como eu falei, foram 4 jogos, mas ele chegou no Clube Mineiro na reta final da primeira fase da Série C. Eu vou colocar aqui o vídeo dele. É um jogador que é muito bem referenciado, tá certo? Vou colocar aqui o vídeo do Balotelli e a gente vai comentar sobre ele. Aqui, ó. Ele exatamente, ó, jogando pelo Brusque. Ó, ele recebe a bola. Veja como ele é um jogador que se apresenta bem no ataque, Então, vou voltar um pouquinho aqui a jogada do lance, ó. A bola aqui foi espirrada, exatamente da defesa, ó. Ele se apresentou para o ataque, tocou para o atacante do time e se apresentou como um centroavante mesmo, é gol de centroavante, Então, um jogador que tem uma boa visão de jogo, Se apresenta bem na área. Olha aí de novo o lance. Como ele se apresenta como um verdadeiro 9 na área e faz o gol. Aí outro lance dele, ó, contra o Vasco, ele aí exatamente, ó, roubando a bola, sem falta, e veja que ele já arma o ataque. É um jogador que ele tem um bom passe, como agora, tá vendo? De novo, deixa eu voltar aqui, ó, veja. Aqui, ó,
Ele dando um passe. Aqui ele rouba a bola. E já enfia para o jogador da frente. Olha ele chegando, chutando. Ele é aquele volante, o Balotelli, que é um volante bem marcador, mas que tem saída de jogo. Tá? É um volante moderno mesmo, como você pode observar. Ele rouba a bola e já passa imediatamente. Veja o lançamento que ele faz, né, para o lateral esquerdo. Então, aquele exatamente, ó, roubando mais uma bola. Então, um jogador que rouba muita bola. Então, ele é um jogador que tem essas características, o Balotelli. Bom passe, desarme e se apresenta bem na área, como um homem surpresa. Como a gente viu aí, né, no Twitter do repórter da Transamérica, o Moisés, é um jogador que tem um histórico, né, de vitórias, né? Ele não dá para analisar a Série C dele porque ele chegou no final, né, da Série C, mas o que se fala dele lá em Santa Catarina é que ele foi uma das grandes revelações do campeonato. É um jogador já experiente, né, é verdade, mas ele é bem referenciado. Falam muito bem dele. Então vamos aguardar e ver, né, como o Balotelli ele vai se comportar. A gente tem como volante, né, o Lordeiro, o Bessa, o Carlos Henrique, né, e o Lucas Siqueira, que estava no Botafogo. Então, esses jogadores aí, né, que vão disputar com o Balotelli. Pelas características, eu vejo o Balotelli, se ele realmente comprovar o que falam dele, a minha opinião, ele é titular, tá? Indiscutivelmente. Mas vamos ver, né? O outro jogador que também foi anunciado, esse dispensa comentários, né? É exatamente o João Pedro. João Pedro jogou aqui no início do ano, foi reserva do Matheus Melo, é verdade, mas assumiu a titularidade no final, né, do Campeonato Pernambucano, depois que o Matheus Melo se machucou, deslocou o ombro. No Retrô, ele se destacou muito, principalmente na fase final, foi essencial, né, para o Retrô. Então ele aqui fez esse ano, né, exatamente 10 jogos pelo Santa Cruz e 19 pelo Retrô. No Santa Cruz ele só fez um gol, no Retrô ele fez 3 gols e 2 assistências. Como eu disse, ele assumiu a vaga de titular no final do campeonato, né? Ele passou a maior parte do tempo como reserva, mas no final ele se destacou. Tanto é que na final, no último jogo, ele fez um gol contra o Anápolis, que foi o gol exatamente que consolidou o título, né? Então vamos ver aqui alguns lances do João Pedro, e aí a gente vai comentar em cima desses lances. Aí ele fazendo dupla, né? Isso foi no último jogo contra o Anápolis, fazendo dupla com o Totti, né? E aí chutando de fora da área. Então ele tem essa característica de chutar de fora da área. É um jogador que se apresenta para o ataque, ó, dá passes, né? Olha aí, outro se apresentando bem, ó, na área, fazendo outro gol. Olha como ele se apresenta aqui, ó, né? Então tocando passe com o Fernandinho, para o Fernandinho fazer o gol. Olha esse lance, né? Como ele tá na defesa, ajudando, rouba a bola, puxa o contra-ataque e vai embora se apresentar aqui para finalizar e fazer o gol, né? Então ele puxou o ataque e se apresentou para fazer o gol.
Outra característica do exatamente do João Pedro é que ele bate falta. Você viu nesse último lance aí, ele bateu escanteio na cabeça do mascote para fazer o gol. Então, um jogador que vai ajudar muito o Santa Cruz, tá? Ele vai ser uma sombra para o Matheus Melo. Eu acredito que pelo momento eu colocaria o João Pedro como titular e não o Matheus Melo. Matheus Melo ele vem a decrescente, embora seja o jogador mais caro do elenco do Santa Cruz, né? Ele tá em decadência, tá? Não jogou bem no Amazonas, embora entrou muito pouco. No Náutico não jogou bem, não rendeu, tá? Então eu vejo hoje o João Pedro titular e não o Matheus Melo. Mas aí quem diz é o Itamar, né? Não sei como vai ser o esquema do Itamar. Ou eu vejo o João Pedro, ele recompõe mais do que o Matheus Melo e apoia melhor, né? Por último, tá surgindo aí a especulação, né, de uma contratação do lateral direito. O lateral direito, exatamente, Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues, né, o nome dele é Gabriel Matias Rodrigues. Ele tem 24 anos, estava na Aparecidense, que é um time lá de Goiás. Ele fez 11 jogos nessa Série C, tá? É um jogador que está desde o Aparecidense, desde 2020, né? No Aparecidense. Jogou também no Goiás, né? Na verdade, ele foi revelado no Goiás, né? Ficou no Goiás até o ano de 2019. Em 2020 ele foi, né? Ainda jogou no Goiás em 2020, mas no meio de 2020 foi para o Aparecidense, depois voltou para o Goiás, aí foi emprestado para o Aparecidense, está desde 2021 lá, né? Esse ano ele fez 25 jogos, né? E aí você pode observar, né, que na Série C ele, deixa eu colocar aqui todos os jogos, ele alternava entre titular e reserva, né? O último jogo da Aparecidense foi contra o ABC em agosto, dia 24, ele foi titular. Mas ele ficava alternando entre titular e reserva. Então aqui, ó, teve jogos que ele exatamente não foi aproveitado, ficou no banco. Então assim, ele alternou, né? Os últimos, colocar aqui, os últimos 8 jogos dele, né? Ele só jogou 3, né? E assim, ele ficou o jogo todo, os outros 2 jogos ele saiu, né? No caso, ele saiu. Então, ele exatamente ficou alternando entre titular e reserva. Eu não conheço esse jogador, eu confesso que eu não assisti a Série C de fato, não acompanhei de perto. Então eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o Gabriel Rodrigues, tá? O clube ainda não oficializou a contratação dele. Oficializando, eu vou estar aqui colocando os melhores momentos, como eu fiz com o João Pedro e com o Balotelli, e vou exatamente passar mais informações que eu colher sobre o jogador, tá certo? Então, de momento, é exatamente isso, né? O Santa Cruz aí está se reforçando. Com certeza ainda durante essa semana vai ter mais jogadores, né, para ser anunciado. E aí, aquela pisadinha. O clube anunciou oficialmente, eu gravo um vídeo e falo se é uma boa ou se é uma furada a contratação, mostro as características, os pontos fortes, pontos fracos, tá bom? Um abraço aí, saudações tricolores, em breve vou estar aqui com mais informações para vocês.